Os sacrifícios humanos do Império Azteca seguem como um dos legados mais perturbadores da civilização pré-colombiana nas Américas. Dezenas de milhares foram sacrificados ritualmente para apaziguar os deuses da forma mais brutal possível. No vídeo de hoje, vamos analisar a história distorcida dos sacrifícios humanos astecas e entender por que ocorriam em grande escala. Pode ser útil começar explicando o que são os astecas. É um termo genérico que inclui vários estados-cidade, sendo o mais poderoso deles a cidade mética de Tenochtitlan. É isso que muitos imaginam ao pensar nos astecas, uma cidade agitada, marcada por pirâmides mesoamericanas imponentes, onde ocorriam muitos sacrifícios humanos. Neste vídeo, focaremos nos sacrifícios humanos feitos pelo povo mexica. É fundamental compreender a religião asteca. Eles acreditavam viver na quinta versão do mundo. Os 4 mundos anteriores foram destruídos por eventos caóticos, incluindo furacões, jaguares e fogo. Os astecas criam em ciclos de destruição e renascimento do mundo. Após o fim do 4º mundo, Nanahuatzin se sacrificou para criar o Sol. Desde então, Huitzilopochtli, deus do Sol e da guerra, enfrentava a escuridão toda a noite, e cada amanhecer mostrava sua vitória. Se ele falhasse, o 5º mundo seria destruído pela escuridão eterna. Acreditava-se que, sem sacrifícios de sangue e corações humanos, o Sol não cruzaria o céu e a escuridão dominaria. Por fim, o mito de criação dos humanos deles também incluía sacrifício. Eles acreditavam que um de seus deuses desceu ao submundo em busca de ossos antigos e depois os misturou com seu próprio sangue para formar os humanos. Assim, as pessoas deviam uma dívida de sangue aos deuses que se sacrificaram para a vida continuar na Terra. Essas crenças moldavam a religião asteca. Para os sacrificados a Huitzilopochtli, o procedimento era o seguinte: os sacrifícios humanos eram levados às escadarias da pirâmide, o templo maior. Guerreiros capturados eram conduzidos em fluxo constante às escadas para sacrifícios humanos. Enquanto subiam o templo, os corpos dos recém-sacrificados eram lançados escada abaixo, tingindo os degraus de sangue. Lá embaixo, esses corpos descartados eram esquartejados, os crânios removidos e várias partes do corpo usadas em outros rituais. Quando o humano a ser sacrificado chegava ao topo do templo, sem dúvida, testemunhava o destino que logo lhe aguardava. Esse humano, então, era colocado sobre o altar, e um sacerdote, empunhando uma faca de obsidiana, cortava o peito da vítima. Uma mão era inserida na cavidade torácica e arrancava o coração pulsante, erguendo-o ao sol e aos deuses. O coração era considerado o centro da vida e energia, e ao sacrificá-lo, os astecas acreditavam devolver esse poder aos deuses. O coração, então, era queimado em um braseiro, e as cinzas eram guardadas. Uma vez que o sacrifício estivesse completo, o corpo sem vida era jogado escada abaixo do templo, para que a próxima vítima visse. O próximo sacrifício, então, era trazido. Na base do templo, o cadáver era desmembrado. Eles eram esfolados, a pele era retirada de forma ritualística para o deus esfolado Xiptotec. Frequentemente, as partes do corpo desmembrado eram enterradas ou dadas aos animais, mas em alguns casos, membros da elite asteca e guerreiros que capturavam muitos inimigos participavam de canibalismo ritualizado. Relatos indicam que carne de braços e coxas era consumida. Ela era frequentemente compartilhada com a família próxima do guerreiro em um ensopado. O nome desse prato pode ser traduzido como ensopado de homem. Sacrifícios humanos, ainda mais perturbadores, eram feitos ao deus da chuva e agricultura, Tlaloc. Tlaloc não precisava que guerreiros poderosos fossem sacrificados. Ele exigia crianças. Essas deveriam ser vítimas inocentes. Os sacrifícios de crianças envolviam tanto meninos quanto meninas, com idades entre 6 meses e 7 anos. Frequentemente, essas eram crianças escravizadas, compradas especificamente para o ritual de sacrifício.
Às vezes, as crianças eram doadas pelos próprios pais. Isso traria alguma honra para si para a família e uma oportunidade para a criança obter a vida eterna no paraíso de Tlaloc. Acreditava-se que Tlaloc vivia nas montanhas, por isso muitos sacrifícios eram levados ao Monte Tlaloc. Outros ocorriam no templo Omeia, no santuário no topo. Crianças eram sacrificadas anualmente no começo do calendário agrícola. As crianças eram pintadas de azul, vestidas como espíritos da chuva e enfeitadas com penas de turquesa e sinos. As crianças seguiam em procissão ao local do sacrifício, acompanhadas por sacerdotes e assistentes. As lágrimas faziam parte essencial do processo, tanto para quem assistia quanto para as crianças. Acreditava-se que as lágrimas das crianças trariam chuva, consequentemente, boas colheitas. A falta de lágrimas seria um mau presságio, e por isso, o Deus enviaria tempestades e colheitas terríveis. Por isso, faziam as crianças sacrificadas chorarem. Os sacerdotes assustavam e até feriam fisicamente elas para provocar lágrimas. Havia 3 formas principais de sacrificar essas crianças. Como esperado do Deus da água, muitas crianças eram afogadas. Elas eram submersas em poços ou lagos nas montanhas, considerados sagrados. Em outros casos, cortavam suas gargantas e seu sangue alimentava a terra. Membros desmembrados eram enterrados ou dados a animais. Alguns sacrifícios eram queimados vivos nos santuários de Tlaloc. Até 40 crianças podiam ser sacrificadas num único dia. Os corpos dos sacrificados para Tlaloc eram enterrados com sementes plantadas em sua carne, prontas para gerar nova vida. É difícil saber ao certo quantas pessoas eram sacrificadas a cada ano. Os relatos e as evidências variam, mas as estimativas chegam a 80 mil por ano. O tipo de pessoa que era sacrificada variava muito. Muitos eram capturados nas Guerras das Flores. Essas eram batalhas ritualísticas, em que o objetivo não era conquistar ou destruir o inimigo. Na verdade, o objetivo era capturar o maior número possível de guerreiros inimigos para serem usados em sacrifícios humanos. Guerreiros eram considerados sacrifícios ideais aos deuses, pois sua coragem e habilidade nutriam a batalha cósmica. As batalhas das Guerras das Flores aconteciam em locais pré-determinados, e os guerreiros que participavam sabiam dos riscos e das recompensas. Eles ganhavam prestígio por cada pessoa capturada, mas sabiam e aceitavam que, se fossem pegos, seriam sacrificados. Muitos guerreiros capturados iam voluntariamente ao altar do sacrifício, sabendo que sua morte garantiria a continuidade do mundo e seu sangue pagaria a grande dívida cósmica. Escravos, capturados em batalhas ou mantidos em cativeiro, também eram usados em sacrifícios humanos. Em tempos de desespero, como fome extrema ou seca, membros nobres da sociedade asteca eram sacrificados para demonstrar a devoção de sua cidade. O mais perturbador é aceitar a necessidade do sacrifício humano. Há relatos de prisioneiros das Guerras Floridas sendo libertados pelos espanhóis, mas ainda assim sem vontade de fugir. Eles criam em seu propósito e na necessidade de serem sacrificados aos deuses. A ideia de dívida com os deuses e aceitação do destino fez muitos irem voluntariamente ao altar. Vale notar que nem todos faziam isso. Alguns sacrifícios humanos precisaram ser contidos pelos sacerdotes. Há até relatos que sugerem que alucinógenos eram usados para entorpecer os sacrificados, tornando-os mais obedientes. Apesar de a dívida cósmica ter motivado os sacrifícios humanos em massa, outras explicações também foram consideradas. Alguns antropólogos sugerem que a dieta asteca era pobre em proteínas, por isso o sacrifício humano ritual e o canibalismo eram usados como suplemento. Outra explicação plausível considera o contexto político. O povo mexica conseguiu dominar a região sob as culturas do centro do México. Eles podem ter dominado usando táticas de terror, como sacrifício humano. Entende-se que esse povo aumentou a escala dos sacrifícios humanos.
O culto que surgiu impôs o dever de sacrifício e guerra, estimulando a expansão do Império Azteca. Alguns sugerem que essa foi a principal motivação para os sacrifícios humanos, com as bases religiosas ficando em segundo plano. Grande parte do que sabemos sobre os astecas e seus sacrifícios humanos vem dos conquistadores. Relatos de Hernán Cortés descrevem milhares de caveiras humanas em estantes como lembranças dos sacrifícios e os degraus do templo Omeia cobertos de sangue. Alguns relatos, como o Códice Borgia, contaram com a colaboração de escritores e artistas astecas. Há muita evidência arqueológica de sacrifícios humanos. Dos milhares de crânios descobertos às valas comuns de sacrifícios de crianças, com evidências de gargantas cortadas, o sacrifício humano era um fato da vida asteca. É difícil saber a escala exata. Conquistadores espanhóis podem ter exagerado os números dos sacrifícios para retratar os astecas como selvagens. Isso teria permitido a justificativa para a destruição do povo asteca e de suas civilizações. O sacrifício humano asteca ainda é um dos fenômenos mais perturbadores da história. Desde os sacrifícios perturbadores até o uso dos corpos e o envolvimento assustador de crianças. É difícil entender os sacrifícios humanos dos astecas